Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Collab. E hoje a gente vai falar sobre podcast. A gente vai fazer um react aqui de um estúdio de podcast, de uma pessoa, né, de um canal, que montou um estúdio de podcast gastando menos de 12 mil reais. Eu acho um valor muito barato para esse tipo de empreitada. Eu não vi o vídeo, né? Eu só pedi pro pessoal se eu podia fazer react, eles deixaram e tal, né? E aí o objetivo é a gente conhecer como é que ele montou esse estúdio, né? Quais são os equipamentos que ele montou. Talvez eu consiga dar uma contribuição, falar, putz, isso aqui eu faria diferente, isso aqui foi legal, essa sacada aqui é boa. Eu gosto desse tipo de conteúdo porque a gente aprende aqui em conjunto, né? Eu aprendo com o cidadão, de repente eu posso passar uma informação aí pra vocês e a gente vai criando esse ciclo aí de aprendizado, certo? Lembrando que aqui no canal da Collab a gente faz muito conteúdo sobre produção de podcast, audiovisual, equipamentos de áudio e de vídeo e também sobre fotografia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e vamos lá pro react. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olá, Hoje eu vou Pedro. mostrar neste vídeo como é que você faz um podcast mais simples, mais básico, um podcast inicial, vamos dizer assim. A gente tem aqui os estúdios da mansão e a gente tem um... Ó, de cara aqui eu já vi ring lights. Eu, particularmente, espero que ele fale sobre isso no futuro, né? Eu vou tentar interromper o mínimo possível aqui. Eu não gosto muito de ring light. Não é que eu não gosto, é que tem dois pontos aí. O primeiro ponto é que eu acho que esses ring lights muito baratinhos, desses de 100, 100 e poucos reais, não são bons, não iluminam bem, não servem a seu propósito. Eu acho que é muito mais em conta a pessoa comprar aquela mangueira que tem de LED, sabe? E fazer um ring light com aquilo. Sai muito mais barato e acho que sai muito mais eficiente. Mas enfim, eu já vi ali, já me atentei. Pô, tem uma ring light ali, eu já não gosto muito. O outro ponto que eu não gosto muito de ring light é que às vezes, do modo como o pessoal usa, botando ela aqui, vamos supor, e a câmera dentro dela, deixa o rosto muito chapado, não cria sombra. E sombra na iluminação é bom para gerar tridimensionalismo, tipo, gerar profundidade, gerar que você tá separado do fundo, enfim, né? Luz, ela não é só para iluminar o rosto e não fazer sombra. Luz serve também para gerar esses aspectos, né, de profundidade na imagem, assim, que você queira destacar a pessoa do fundo, você queira também dar uma certa visibilidade a algum ponto. Não serve só para, por exemplo, tirar a sombra do rosto das pessoas. Sombra é um negócio bom quando é bem usado. podcast aqui pronto, no caso a gente vai ter até um podcast hoje à noite e eu vou mostrar para vocês quais são os equipamentos necessários para você iniciar um podcast legal. Não vai ser aquele podcast profissional, mas já dá para fazer alguma coisa. Então vamos lá, a gente tem duas lâmpadas aqui. Lembrando aí, pessoal, o nome do canal deles eu acho que eu esqueci de falar. Não é necessário, mas a gente tem essa vermelha e... Peraí, o nome do canal deles é Caboré Tech. É um canal aí que fala de coisas de tecnologia que eles compram. Olha assim, no geral, né, o que é que eles produzem de conteúdo, são coisas que ele vai comprando de tecnologia e ele vai mostrando para as pessoas o que é que ele tem. Tem um azul ali que a gente coloca para fazer um contraste no cenário do podcast. Mas vamos para cá para a gente ver como é o estúdio aqui do podcast. Pessoal, a gente tem aqui duas mesas. A mesa do podcast é essa aqui, essa mesa de vidro. É uma mesa retangular. De um lado fica um entrevistador ou os entrevistadores, se forem duas pessoas. Do outro lado fica o convidado ou os convidados, se forem duas pessoas também, tá? Essa mesa aqui... Pronto, provavelmente ele vai falar sobre os microfones lá, que eu já vi que é BM800, já suspeitava. Praticamente 95% dos vídeos das pessoas falando de microfones de estúdios baratos de podcast vão envolver esse BM800. Sinceramente, eu não recomendo, eu acho que tem opções mais baratas. Eu mesmo comprei um da Shure, que é o Shure SV200, que custa... é um pouco mais caro. Ele custa uns 300 reais, mas talvez você encontre por 250, enfim. Mas eu acho que vale mais a pena do que o BM800. Talvez um dia eu faça um vídeo no futuro explicando por que eu não gosto tanto desse microfone, mostrando especificações sobre especificações. Mas para isso eu preciso que você se inscreva no canal. E sobre a mesa, ele mostrou a mesa dele aí, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem a mesa. Se forem duas pessoas.
Espera aí. Pessoas, do outro lado fica o... Pronto. Essa mesa aqui, eu não curti muito ela porque tá cheio de adesivo, cheio de coisa e tal, né? Ela tira o aspecto neutro da produção, né? Eu fico pensando o seguinte, tudo bem que ele gastou 12 mil reais. 12 mil reais é dinheiro. É dinheiro, assim, é uma moto, é uma reforma na casa, é uma coisa, assim, relevante, né, na vida de uma pessoa. Não é tão dinheiro de pinga assim. Apesar que eu acho que para podcast é muito, muito barato. Mas assim, quando você tem um cenário que você vai gravar só por você, 12 mil reais, só assim, eu vou fazer para conversar com meus amigos, fazer meu canal no YouTube e tal. Tudo bem, a pessoa vai lá, gasta 12 mil reais, monta os equipamentos, monta o cenário do jeito que ela quer. Mas normalmente, se você pensa em montar um estúdio no Brasil, o negócio é tão caro que você tem que pensar em formas, na minha visão, né? Você tem que pensar em formas de viabilizar aquilo para que tenha outros clientes, para que você tenha, tipo, um estúdio e você ofereça isso como um serviço, né? E aí, se você tem uma mesa que não é tão neutra assim, você vê, tem um monte de adesivo aí, mas mesmo que fosse uma mesa, sei lá, sem adesivo nenhum, eu já acharia meio estranha, porque, sei lá, além de ser vidro reflete muito, até mesmo para áudio, também tem, sei lá, fica embaixo, fica transparente, aí eu não sei se fica legal esteticamente para mim. Eu gosto da mesa, tipo, cor de madeira e tal, isso se tratando do podcast de mesa, né? Que eu acho que é um produto que já não tá tão em evidência quanto há 3 anos atrás no Brasil. Acho que as pessoas em breve vão buscar outras formas de fazerem podcast. É isso que eu prego, assim. Tipo, você não precisa fazer podcast só na mesa. Você pode fazer também em outros ambientes. O convidado ou os convidados, se forem 2 pessoas também, tá? Essa mesa aqui é a mesa de operação. Ela está encostada na mesa do podcast aqui, mas normalmente essa mesa de operação, ela fica afastada. Vamos dizer que ela fica aqui. Então todos os equipamentos O sofazinho legal. Ele podia fazer o podcast no sofá, velho. ficariam mas aqui beleza. Na mesa e os cabos passariam aqui por baixo até chegar nos microfones e nas câmeras. Falando em câmeras, vamos pegar o ponto mais importante, que é a questão de câmera. Eu tô filmando nesse momento com uma SL2. Essa câmera é uma SL2 e é uma câmera muito indicada para começar a fazer um podcast. A SL2 da Canon, eu indicaria a SL3, né? Eu não sei se a SL2 é mais indicada para quem tá começando a querer fazer podcast, porque eu não sei se a SL2 tem saída limpa. Provavelmente ele deve usar ela ligada no USB pelo computador. Talvez ele mostre isso mais para frente. Mas eu não sei se a SL2 não tem uma saída limpa. O que é saída limpa? É uma saída que você conecta o HDMI, né, no monitor, ou no ATmini, ou no switcher de câmeras, e aí você consegue ter a saída do monitor sem nenhum texto na tela, sem nenhuma informação de ISO, de brilho, enfim, que a câmera vai disponibilizar. A saída vai sair limpa, vai sair o vídeo limpo, aí você pode usar isso no monitor, pode usar isso numa live e tal. A SL2 eu não sei se tem essa saída. Provavelmente ele vai ligar via USB no computador e vai controlar lá pelo OBS as câmeras. Mas vamos ver aqui, né? Eu recomendo uma SL3. Eu acho que vai ser mais... Vai ter mais disponibilidade. Isso tratando de Canon. Se você for para outras marcas, a queridinha para quem faz podcast, para quem quer ter estúdio de podcast, é a Sony ZV-E10. É uma das câmeras que eu mais recomendo, assim, de custo-benefício. SL2 ou SL3. Essas 2 câmeras são muito boas. Porém, essas câmeras são um pouquinho caras. Normalmente ela está em torno de 5 mil reais uma câmera SL3, tá? Então, se você quer montar um podcast barato, não vai começar com uma câmera dessa, porque vai custar muito caro. Nós temos aqui essa câmera aqui, que é uma T5i. Pode servir também. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. A T5i não tem saída limpa. Você até pode colocar uma saída limpa usando um Magic Lantern, só que não vai ser Full HD, vai ficar horrível. Já tentei, não deu certo, tanto que eu dispensei a minha. E aí, a única forma de você usar isso com webcam é ligando lá no computador, né? Ligando lá via USB no computador enfim. Aí você vai jogar o poder de processamento pro computador, em vez de jogar ele para um ATmini, para um switcher de câmera. Mas vamos lá, vamos continuar. Para você colocar no podcast, e é um pouquinho mais barato do que a SL3, porque é um pouquinho mais antiga. Mas vamos ver o que a gente fez aqui com a SL3 e com umas câmeras que eu achei bastante interessante e um precinho bem interessante para você começar um podcast. Vamos lá, é uma câmera que filma em HD, que é essa daqui,
que é uma C930 da Logitech. Essa câmerazinha aqui... Normalmente, outra coisa também. Normalmente, todo estúdio barato de podcast, que tende a querer fazer mais barato, ele vai ter que partir para essas opções de webcams. Eu até comprei uma vez, tem um review aqui de um canal, de um webcam que eu queria usar para podcast, para live, só que eu não curti muito a qualidade da imagem. Eu gastei uns R$500 nela e não recomendo, portanto tá na gaveta aí. E assim, o que é que eu não gosto de webcam para live? Eu até pensei que no futuro as pessoas iam ter mais modelos de webcam próprias para podcast. De certo modo tem, que são as câmeras PTZs, que são câmeras que eu considero esteroides para quem faz podcast. A câmera que vai ter zoom, que você vai controlar via controle remoto, que você vai... Ela vai ter auto-tracking muitas vezes, você vai se movimentar e ela vai te acompanhar. São câmeras mais parrudas para transmissão ao vivo. Tanto que vários shows ultimamente usam muito câmera PTZ. Claro que tem modelos ultra caros e tem modelos ultra baratos. Ultra baratos não, modelos mais baratos, porque aqui no Brasil é tudo caro. Então, assim, eu entendo a pessoa partir por essa opção, de fazer por uma Logitech C920, que já é uma webcam até meio antiguinha. Entendo, mas você vai perder muita coisa, assim. A luz não vai ficar muito boa, a imagem vai ficar meio granulada, vai ficar não fica com uma textura legal, você não vai ter desfoque de fundo. Se você tiver um podcast que precisa de mais espaço, você não vai obter desfoque de fundo. Você vai obter uma imagem bem chapada, com uma variação de cor relativamente limitada, mas assim, vai funcionar. Tanto que aí ele funciona. E aí, interrompendo esse vídeo aqui para falar um recado rapidinho, é que se você quiser montar um estúdio de podcast, montar um estúdio para videoaula, montar um cenário para suas gravações, mas não sabe qual equipamento comprar, para qual caminho ir, eu posso montar essa consultoria para você. A gente vai marcar uma reunião sem custo, eu vou entender qual é o seu projeto, onde você quer chegar, e aí depois dessa reunião eu vou montar para vocês eu vou preparar para vocês um orçamento, um custo que você pode pagar. Por isso que eu faço a primeira reunião de graça, para entender o que é que você quer e quais são os seus orçamentos, quais são as suas limitações e qual é o seu projeto. E aí depois disso eu vou montar para você um orçamento, e nesse orçamento eu vou montar um serviço que vai ter lá uma planilha com todos os equipamentos, todos os links de revise, todos os links de compra, para você montar o seu estúdio em 3 categorias diferentes: a mais barato possível, o melhor custo-benefício e o alto padrão. E aí a gente vai começar a desenvolver e fazer as compras. Eu vou ficar com você nesse processo, tirando todas as dúvidas que você pode ter. E aí eu vou deixar todos os links aí na descrição de contato para que você possa conversar comigo, tá? A gente trocar essa ideia, certo? Valeu, voltamos pro vídeo. Tem uma qualidade muito boa, é uma qualidade Full HD, não é uma qualidade 4K, e ela serve perfeitamente. Foi bom ele falar esse negócio de Full HD e 4K. É muito pouco comum eu ver live em Full HD, em 4K, perdão. É muito pouco comum ver live em 4K. Eu não sei se vale a pena fazer live em 4K. Eu não me lembro se o Flow faz live em 4K. Eu acho que o Full HD já é mais que suficiente para fazer live, porque muitas vezes você vai rodar em celulares, e muitos celulares são a 1080p. Eu acho que resolução não vai ser o atrativo para transformar uma câmera boa numa câmera ruim. Vão ter outros aspectos para isso, para você conseguir transmitir com qualidade. Esses são aspectos técnicos de cada câmera. A gente tem aqui do outro lado uma outra câmera S. Vou pegar ela de pertinho para vocês verem aqui, tá? Para você ver que ela é uma C930. Então a gente tem essa câmera aqui para pegar aquele convidado de lá, e a gente tem aquela câmera ali para pegar os convidados daqui. E a câmera do fundo, que é essa câmera aqui, que normalmente ela tem que ficar pendurada aqui, para não atrapalhar nada, tá? Porque aqui ela tá ficando na frente. O certo é ela ficar pendurada aqui. Então ela fica pendurada e ela fica gravando essa parte aqui. Ela fica pegando os convidados e o entrevistador e a televisão que fica ali no fundo, sem atrapalhar. Essa TV tá meio alta, não tá não, velho? A mesa que fica aqui, né? É um cabo USB que vai ser ligado no computador. Agora vamos ver a questão do computador, tá? A questão do computador é o seguinte: a gente tem aqui um computador, tem que ser de Core i5 acima. Se for de Core i5 abaixo, não vai funcionar. E além de ser de Core i5 acima, tem que ver qual é a... Até pode, mas aí
não faz muito sentido. Por que eu digo que pode, primeiro? Porque você pode comprar uma boa interface de áudio, que é um equipamento que vai servir como uma placa externa de áudio, então vai processar o áudio aqui. Você pode comprar um switcher de câmeras, onde você aqui provavelmente ele vai botar todas as USBs nesse computador. E aí ele vai ter que processar essas 3 webcams ao mesmo tempo. Se você tem um switcher de câmera, você vai ter um equipamento propício para fazer as trocas das câmeras, além de outras funções, como Picture-in-Picture, por exemplo, que fica o rostinho pequeno e fica uma câmera pequena no canto e outra câmera mostrando a tela da imagem, né? E que eles vão processar tudo nesse equipamento e vão entregar para o computador só como se fosse um webcam. Então, assim, até dá para você trabalhar, fazer uma live com um equipamento de menos qualidade. Eu já precisei conseguir, mas porque eu tenho esses outros equipamentos que vão fazer boa parte do processamento. Praticamente, o outro computador ele só vai abrir aqui o OBS e receber uma webcam e receber uma interface de áudio. Então, o processamento dele vai ficar bem menos reduzido. Agora, se você jogar tudo no computador, aí você vai precisar de uma solução boa mesmo, um computador bom. Não recomendo muito notebook se você tiver um espaço que você, sei lá, faz sempre no mesmo espaço. Se você precisa de mobilidade, obviamente eu vou recomendar o notebook, né? Eu faço muitas vezes live com notebook por causa da mobilidade. Agora, se você já tem o estúdio ali prontinho, bonitinho, um desktop normalmente vai ser mais barato, a reposição de peças vai ser mais fácil, vai ser mais em conta, né? Normalmente, com R$3.000 você já monta um gabinete interessante para poder não só fazer live, até para jogar alguma coisinha ou outra, né? Então, assim, eu normalmente recomendo desktops se você tem um lugar fixo e notebook só se você realmente precisa da mobilidade. Geração, 8ª geração acima. Se for 8ª geração abaixo, ele não vai funcionar também, porque ele não vai conseguir puxar todos os programas. Então a gente tem aqui o computador, onde vai ser ligado as 3 câmeras, tá? As 3 câmeras estão em USB. Essa câmera aqui, ela tem uma saída HDMI que você pode jogar para o computador. Porém, para você jogar, você tem que ter uma placa de captura. Como a gente não tem placa de captura, a gente comprou o cabo USB e ela tem saída limpa com o software da própria Canon. Tem saída limpa para entrar aqui no computador diretamente pela USB. A gente tem 2 detalhes aí que ele falou. Primeiro é sobre a placa de captura. Existem alguns modelos de placa de captura. O mais comum é um modelozinho que custa uns R$100, que eu vejo muito pessoal comprando da China. Custa até menos se brincar. Se brincar, custa até 50 hoje em dia. O pessoal compra da China e funciona. Você vai plugar ali. Ele é quase um conversor de USB para HDMI. Você põe uma entrada HDMI e ele encaixa aqui no USB, ele vai pegar o sinal HDMI, que tá vindo do HDMI, e vai jogar pro computador. Assim, eu não gosto muito dessas placas porque elas dão defeito, quebram fácil. Às vezes, algumas que eu já usei uma ou outra, não para fins profissionais, para teste mesmo, e elas travavam no meio da live a ponto de eu ter que tirar do USB e botar de novo. Então, assim, eu fiquei meio, acho que não vale a pena, acho que não é o caminho, né? Porque imagina, você está aqui fazendo sua transmissão ao vivo, aí a transmissão trava, você tem que puxar o sinal do HDMI para depois botar de novo para ver se ele volta. Fica meio traumático isso numa live. Live não pode parar, né? Live normalmente é um negócio que não pode dar problema nenhum. E aí eu recomendo muito você comprar uma placa de captura que tenha a função de switcher também, porque normalmente vai ter mais funções, ele vai processar melhor lá. Vai ficar mais fácil de você administrar sua live, mais confortável também e mais profissional. USB dessa daqui, essa outra USB daquela outra lá, e essa aqui é o cabo da câmera. É ligado nesse hub aqui, esse hub aqui é ligado diretamente no computador, tá? O computador, um Core i5 de 8ª geração acima, com no mínimo 8 GB de memória, de preferência que tenha um SSD. Se ele tiver um HD, como esse aqui é de HD, pronto, aqui é um Core i7, 10ª geração, com 8 GB de memória. Além. Se você tem um computador, tem um SSD. Tente ter um SSD, porque faz muita diferença, assim, se abrir. Vai abrir tudo muito mais rápido, vai abrir tudo muito mais legal, né? Ficar só no HD. HD, pra mim, hoje em dia é uma mídia só de armazenamento. SSD é uma mídia que você vai processar as coisas que você quer manipular no seu dia a dia.
com placa de vídeo e sem SSD. O ideal seria que ele tivesse um SSD para ter mais velocidade na hora de instalação do programa e de puxar os programas também, porque a gente instala aqui o OBS. O OBS é que a gente faz o trabalho de juntar todas as câmeras com os microfones. Agora vamos ver a parte de microfone, que é muito importante também. A gente tem uma mesa aqui. Essa mesa aqui é uma mesa de 4 canais. Então você pode ligar aqui 4 microfones. Não conheço essa mesa, já vou aprender alguma coisa aqui com ela. Tem 3 microfones ligados. A gente tem o microfone número 1. Vamos aqui pra gente ver os microfones, tá? Microfone número 1, microfone número 2, microfone número 3. Esses microfones aqui são ligados direto aqui no Phantom Power. Essa mesa ela tem Phantom. Ele tem aí, provavelmente ele vai falar marca e tal. Ele tem aí um microfone que é um BM800, que é um microfone mais baratinho e tal, né? Assim, é a primeira opção para quem quer fazer. E aí ele é condensador. Ele precisa, além da mesa, porque você vai plugar ele via entrada XLR, né? Ele não é USB, acho que até tem, se brincar, a versão USB. Mas você vai plugar ele via XLR na mesa, que é essa ponta aqui de cabo, né? Tem a P10 e tem a XLR. P10 é tipo essa aqui, XLR é tipo essa aqui, entendeu? Normalmente P10 é pra guitarra, baixo, violão, essas coisas. E aí, tipo, ele usa XLR e ele precisa do Phantom Power. O Phantom Power é uma carga de 48 volts a mais do microfone pra ele poder, sei lá, tirar um... Sei lá, é fogo, né? Pra ele poder tirar um som mais... som do microfone mesmo. Ele precisa... Microfones condensadores precisam dessa carga. Microfones dinâmicos não precisam. Dinâmico ele se adequa ao que vier e vai trabalhar bem. Eu recomendo para esse tipo de estúdio, que é mais caseiro, que não é uma parada que ele fez um tratamento acústico nas paredes e tudo mais, você trabalhar com microfones dinâmicos. Você vai perder um pouco de frequências baixas, talvez perca um pouco do grave, mas vai eliminar um pouco mais de ruído e vai ter um microfone que vai, sei lá, vai se adequar melhor ao ambiente. Phantom Power. Sem o Phantom Power, esse microfone não funciona, tá? Mas você tem microfone sem Phantom Power também? Tem, sim. A qualidade não é a mesma, mas tem microfone sem Phantom Power. Essa mesa a qualidade não é a mesma quando tem Phantom Power. É uma frase muito forte, porque, por exemplo, a gente tem o Shure SM7B, que é dinâmico, não usa Phantom Power. Tem o PodMic da Rode, não usa Phantom Power. E você tem uma puta qualidade, né? Esse aqui dos Zoom ZDM1, eu não tô usando o Phantom Power. Talvez esses microfones que eu citei, PodMic, Rode, eles precisem de mais ganho vindo de outra fonte aí dos pré-amplificadores. E aí você tem que ter uma mesa muito boa para tirar um som maior deles. Ou você compra um equipamento chamado um pré-amp, né? E aí tem que é o mais popular, que é o Cloud Lift, que você consegue tirar um ganho sem trazer ruído. Algumas mesas mais parrudas, tipo essa aqui da Rodecaster, ele já tem pré-amplificadores já embutidos, aí você não precisa desses equipamentos extras, né? Mas assim, eu acho que a pessoa que falou isso não falou por mal, né? Tipo, é do dia a dia tal dela, é a vivência dela. E assim, quem sou eu para julgar, dizer tá certo ou tá errado? É a vivência da pessoa. Que ela tem 4 Phantom Power, você pode ligar os 4 nela. Não, e fora ela que eu também posso falar umas besteiras de vez em quando, vocês me corrigem nos comentários. A gente tá aqui para aprender em conjunto, não para ficar, eu sei mais, eu sei menos do que o outro. Não, a gente tá aqui para fazer isso aqui junto, né? Aprimorar nosso conhecimento junto. Tanto que, se brincar, 4, 5 anos atrás ninguém sabia o que era podcast, hoje uma galera sabe. Então, assim, esse conhecimento vem a partir da troca, né? E o que eu tô fazendo aqui é um ato de troca. Eu passo um pouco do que eu sei, vocês passam um pouco do que vocês sabem. Quem tá aprendendo, vai dando like, vai curtindo, e aí a gente vai, né, compartilhando conhecimento e evoluindo. Tem uma ligação direta sem ser o Phantom Power também, que você liga diretamente no P10 aqui. Só que essa ligação do P10 sem o Phantom Power, que é uma linha, ela não funciona com o microfone do Phantom Power. Tem que ser um microfone comum que entra direto na linha sem utilizar o Phantom Power. Aí ela aceita de boa. Comum é um microfone dinâmico, né? Não é comum. Tem os condensadores e tem os dinâmicos. O mais popular, eu acho que é o dinâmico, que é mais usado em show, em evento, essas coisas.
Aqui você vai ter um retorno nessa mesa aqui para você colocar um fone de ouvido. E esse fone de ouvido é para você ouvir tudo que está entrando na mesa e o que está indo para o computador e está saindo para a internet. Tem que ter isso aqui para quem está operando a mesa. Quem está operando a mesa tem que ter, senão você não vai saber o que é que está passando aqui para o computador. Eu recomendo você, durante o podcast, ficar com fone de ouvido. Os poucos podcasts que eu fiz sem fone de ouvido, deu problema. Aconteceu alguma coisa, um ruídozinho no áudio e tal, e eu fui confiado totalmente no equipamento, no cabo, e aí deu problema. Tive que depois fazer todo o marabalismo para consertar na edição e não funcionou tão bem quanto seria se você tivesse acertado na hora. Então, assim, toda vez que for fazer uma live, um podcast, fica sempre possível com os fones. Ligando ela no computador. Deixa eu só ver aqui se eu consigo abrir ele. Bom, tá vendo como ele tá lento? É um Core i7 de 10ª geração, com 8 GB de memória, mas tá lento. Ele, na hora que vai iniciar, ele demora pra caramba, porque ele tá com HD e não com SSD. Vamos lá. Iluminação. A gente tem aqui apenas 2 lâmpadas, não é necessário, tá? Ou não é o suficiente. Não. 2 lâmpadas não é o suficiente. O ideal é que você tivesse uma linha de lâmpada aqui em LED, outra linha de lâmpada aqui em LED. Cara, vou discordar dele. Vou dar uma solução mais barata, inclusive. Uma solução aí que você vai gastar no máximo R$150. E o que eu já fiz, e o que eu acho que pode funcionar aí. Aí ele colocou as luzes vindo de cima para baixo. E aí, às vezes, ela pode vir muito dura. O que é que eu já fiz em alguns ambientes? Eu comprei 2 refletores de jardim. Coloquei apontados para o teto. E do teto, ele rebatia embaixo. E aí, na hora que ele rebatia, a luz não vinha dura. Porque não vem a luz direta. Se jogar a luz direta, ela vem dura. Mas se eu bater isso pra cima, e ela vem mais suavizada, né? Tipo, quase como se fosse uma softbox. E aí é legal porque não gera tanta sombra. Faz um negócio mais tranquilo ali e tal. E fica muito bem iluminado. Eu vou colocar aqui um takezinho de um podcast que eu produzi, né? Fazendo essa iluminação. Vejam aí como que ficou mais interessante. E a solução, e assim, outra coisa também, né? Eu tive que botar 2 apontados para cima para evitar reflexo na parede aí do fundo, como vocês podem estar vendo. Então, assim, dá para fazer uma boa iluminação barata. Agora, claro, quanto mais equipamentos você tiver melhores, você vai ter mais liberdade criativa para explorar luzes, para se comunicar, para gerar sombra, para gerar desfoque, para gerar, assim, deixar as cores mais vivas. Isso tudo aí é meio que vende equipamentos, e equipamentos normalmente custam caros, né? Mas para quem está começando, eu acho que essa solução que eu dou de pegar 2 refletores, apontar para o teto, rebater aqui é como uma parede branca, vai rebater legal, no caso do vídeo dele, a melhor solução é mais barata possível. E eu já usei ela várias vezes e posso garantir que funciona. De cima para baixo, 2 linhas de lâmpada iluminando as 2 partes, tanto de um lado como de outro. E aqui você teria que ter um softbox aqui, jogando de frente para os convidados, um softbox aqui, e outro softbox aqui, jogando para um entrevistador, direto para o entrevistador. Aí, ele não vai ter problema de reflexo, porque é tudo cortina, né? Então, vai funcionar se ele jogar softbox. Qual o problema dele ter essas softbox aí jogadas? É que é mais tripé, é mais espaço que ele precisa. Se você for ter um estúdio mais profissional, eu recomendo você, se for usar softbox, prender elas no teto, não colocar tripé embaixo, porque, enfim, você vai ganhar esse espaço, vai ganhar mobilidade. Às vezes é necessário você ter um espaço de podcast clean, principalmente se você está montando uma parada mais profissional, né? Então, assim, O cliente ele vai, putz, que negócio clean, eu venho aqui e gravo. O cliente não tem noção de luz, de câmera, de tripé, de nada. Ele vai querer gravar o podcast dele só, né? Então vamos ver quanto é que vai custar tudo isso aqui. A gente já terminou tudo que a gente tem aqui. Já? A mesa de som, computador, as câmeras, microfones. Ah, sim, as cadeiras, né? Tem que ter as cadeiras e a mesa. A gente tem que ter uma mesa, seja ela de madeira ou de vidro, como é essa daqui. Essa aqui é uma mesa Recomendo de madeira, de vidro não recomendo muito não. Já tinha aqui, então é uma mesa Mas, de vidro. assim, vai com o que você tiver. Se você quiser fazer um podcast com cadeira de bar, de plásticozinho, vai funcionar, pode ser divertido. O importante é você ter um conteúdo legal.
E a cadeira do entrevistador, que na verdade é aquela ali, tá? Ele tá ali porque ele fica utilizando aqui, mas quando ele vem pra cá, ele coloca aquela e troca as cadeiras. E aqui as cadeiras dos entrevistados. Então, vamos ver mais ou menos por alto quanto é que vai custar tudo isso aqui, tá? O microfone... Deixa eu falar um pouquinho das cadeiras. Tem muita gente que usa cadeira de escritório que tem aquele negócio que gira, que inclina e tudo mais, são mais confortáveis e tal. Eu gosto de cadeira que não gira as rodas, que não tem muita roda embaixo. Por quê? Porque ela tende a fazer menos barulho de coisas rangendo. Tem umas cadeiras de escritório que parece que, sei lá, pegaram, sei lá, gravaram um filme de terror com elas. Porque elas rangem muito. Você faz um movimento, ela faz... E às vezes num podcast pode ser que incomode um pouco, né? Já que o áudio é tão necessário ao bom podcast. Então essas cadeirazinhas assim... que são mais fixas, eu acho que funciona melhor, né? Não sei se precisa ter braços aqui. Porque aí eu gosto que a pessoa possa encostar um pouco mais na mesa para encostar um pouco mais no microfone. Mas enfim, funcionam. Ele custa em média R$150 esse microfone aqui. Mas esse microfone aqui não é o ideal, porque ele é o mais básico que você possa encontrar para fazer podcast, esse microfone aqui, tá? Mas ele fica em torno de R$150. Entre um de 150, BM800, que não tem tanta marca, que você precisa de Phantom Power e tal. Você pode ir para um Shure SP200, que vai custar 250, um pouquinho mais caro, no máximo 300 ali. Mas você vai ter uma qualidade melhor. Tem review dele aqui no canal, o card tá aqui em cima. E é de marca também, né? É Shure. Até quem não conhece muito de podcast vai olhar e vai pensar: opa, aqui é Shure, é de marca. É legal, vamos usar. O microfone já com esse braçozinho assim para você colocar. É um braçozinho fraco, você não pode movimentar muito. Isso aqui quebra com facilidade, tá? Mas vamos lá. R$150 cada microfone desse aqui é a média. Talvez esteja um pouquinho mais caro agora por causa da pandemia. Eu acredito que esteja um pouquinho mais caro, tá? Então vamos lá, pessoal. Microfone. Eu vou chutar aqui R$200. Ele é um pouquinho mais barato, mas eu vou chutar R$200 para ficar uma conta mais fácil da gente fazer aqui, que a gente não vai utilizar a calculadora. Vamos lá. R$200 de cada microfone são 3 microfones. Então a gente já tem aqui R$600 de gasto para a gente montar esse podcast. Beleza? As cadeiras aqui, essas cadeiras são um pouquinho caras, mas você pode ter uma cadeira mais barata que você possa utilizar aí. Cada cadeira dessa aqui custa R$300. Então a gente já vai para R$900, beleza? Não, essa cadeira é um negócio no Brasil que é muito caro, né? Qualquer cadeirinha assim é R$600, R$700. Eu tô com a cadeira minha que tá começando a dar problema e eu tô pensando em trocar, né? Meu, desanima. Você vai olhar qualquer cadeirazinha boa que você queira usar pro trabalho, no seu dia a dia, mais de 8 horas por dia, com ergonomia, tudo, é de R$1.000 pra cima e assim, fácil é de R$1.000 pra cima, né? Por que cadeira tão cara assim no Brasil? A cadeira aqui é uma cadeira cara, é uma cadeira game, que custa mais ou menos R$1.200. A gente já tem aqui 900, mais 1.200, então vai para R$2.100. Vamos pegar a questão das câmeras. Cada câmera dessa aqui está custando mais ou menos R$400. Tava, né? Não sei o preço de agora, mas vamos chutar que seja R$400. Isso mesmo, R$400. Então a gente tem R$1.100 já de gasto aqui. Então vamos pegar logo a mesa. Vamos por baixo, para não pegar logo as câmeras, vamos pegar a mesa. Uma mesa dessa aqui está custando em torno de R$1.000 também. Você pode ter uma mesa aí, você vai utilizar a mesa que você tem. Mas nesse caso, essa mesa custa R$1.000. Digamos que então já vai para R$3.100. Dos R$3.100 a gente vai ter que ter uma mesa. Essa mesa aqui que é a mesa do produtor. Essa mesa aqui vai custar mais ou menos R$500. Então vai bota o produtor na cadeira de bar, pô. De plásticozinho de praia, R$50. Eu já fiz podcast na cadeira boa pra fazer podcast, pô. Essas de bar, porque não faz barulho, não faz assim. Isso é um pouco desconfortável, mas você bota o travesseirinho atrás e vai com alegria pro trabalho. R$3.600. Vamos agora pegar as câmeras mais baratas. R$400 vai para R$4.000, mais R$400, R$4.400. Tá subindo. Vamos pegar essa câmera aqui. Essa câmera é cara, uma câmera SL3 que custa R$5.000. Então digamos que você vai comprar 3 câmeras isso da assim, mesma. com a lente do kit. Se você quiser melhorar um pouco a imagem, você vai ter que sair da lente do kit. Você vai ter que ir para uma lente mais profissional, de repente aí uma 24mm 2.8, que vai custar seus R$1.000 e poucos, ou 900, acho que o mais barato dela. Não estou muito tirado do preço esse ano. Mas assim,
Se você quiser ter uma imagem melhor de uma câmera dessa, você vai ter que investir em lentes. Isso aí não tenha dúvidas disso. Tem muitas lentes hoje em dia, inclusive, fica uma dica aí, que são lentes chinesas, que são mais baratas do que as da próprio fabricante, da Canon, da Sony, mas são totalmente manuais. E eu acho que no aspecto de podcast, elas se encaixam sendo manual. Por quê? Porque não tem muita movimentação, as pessoas ficam sentadas, né? Então, assim, uma lente manual com foco manual, com um foco manual, com abertura manual, ela tende a ser mais barata porque não tem circuito, e aí se encaixa legal porque as pessoas não se movimentam. Já para ficar mais simples. Já me perdi até nas contas, não sei mais nem contar. 4 mil e alguma coisa, não foi isso? 4 mil e alguma coisa? Eu vou colocar aqui embaixo na tela. Agora o computador não tem jeito. O computador não pode errar. Você tem que comprar um computador bom, porque se você não comprar um computador bom, você não vai conseguir fazer uma live até porque você porque você está colocando tudo ligado nele, né? A gente colocou aqui a cadeira mais barata, a câmera mais barata, os microfones mais baratos, a mesa mais barata. Tudo isso aqui a gente colocou. Ah, sim, essa mesa de som aqui custa R$600. Vai para 5 mil. É uma mesa barata. Ele não falou a marca, eu não consigo identificar, né? Mas assim, essa aqui é uns 7 mil conto. Então assim, mesa tende a ser cara. Eu recomendo, velho. Compre uma boa interface de áudio. É tão importante quanto os microfones, porque ela vai garantir que o microfone extrai o máximo dele. Você consiga extrair o máximo do microfone com uma boa interface de áudio. Fora que, dependendo da marca, ela pode ter algumas funções próprias para podcast que vão facilitar seu trabalho. Essa aqui mesmo, eu consigo colocar esses pads aqui. Aí eu consigo saber e tal. Eu consigo... deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Não tá ativo. Eu consigo manipular a minha voz, colocar um determinado tom de voz na minha voz, fazer alguns efeitos de voz que pode ser bem interessante para um podcast. Mas enfim, continuando aqui. Aceitado, hein? R$600 uma mesa dessa daqui. Finalmente a gente chega no computador, porque o computador é a peça mais cara. Além de ter essa cadeira aqui também, que eu não coloquei ela, mas vamos lá pro computador agora, que é a peça mais cara. Um computador desse aqui está custando na faixa de R$6 mil. Você não vai encontrar mais barato que isso. É isso mesmo, ou mais caro. Então vai ser R$6 mil um computador para você montar esse equipamento aqui. Eu não sei quanto ficou tudo aí, mas vou colocar aqui embaixo. Provavelmente você vai gastar em torno de R$12 mil para você montar um podcast. Aí. Isso é o mínimo que você pode. Isso ele tá contando o cenário todo, mas ele não colocou aí de cara. Por isso que eu falei que é difícil fazer. Ele colocou aqui R$1.000 de equipamentos extras. Deve ser cabo, essas coisas. 3 mics, 600. 4 cadeiras, 1.600. 3 câmeras, 1.200. Mesa principal, 1.000. Mesa operador, 500. Mesa de som, 650. Computador, 6.000. Porque ele já comprou um notebook pronto, né? Enfim. Talvez se fosse desktop ele gastaria menos. Talvez. Mas aí tem... envolve monitor também, que pode ser caro. Enfim. 3 tripés, que aqui estão baratos pra caramba esses tripés, mas tudo bem. E equipamentos extras, né? Porque eu tava aqui vendo se ele não tinha colocado cabos, cabo USB, cabo HDMI, enfim, os cabos que precisa ter cabo bom. Invista em cabo bom se você for fazer transmissão ao vivo, porque eu já tive muito problema com cabo ruim, do áudio ficar horrível, e o cliente falar, olha, não quero mais trabalhar com você porque o áudio ficou horrível. E aí era um cabo, um negócio, se eu tivesse investido R$100 a mais, tava com o cliente até hoje. E não tô. Fazer para iniciar um podcast legal. Você pode fazer com menos? Pode. Como eu falei, com tudo isso aqui, você pode pegar as câmeras mais baratas, câmera de R$300. Você pode pegar os microfones mais baratos, R$150. Você vai conseguir um valor legal. A mesinha, você pode pegar uma mesinha de 4 canais, você pode pegar uma mesinha de 380 a R$400. Vai conseguir uma mesinha. As cadeiras, você pode pegar umas cadeiras que você tem aí mesmo, tipo aqui, a gente tem essas cadeiras aqui, aí. Pode pegar uma cadeira dessa aqui e colocar, aí, não tem problema. Você porra, o cara tem um cenário irado aí pra fazer um podcast aí, bem tipo... Não sei se ele trabalha com, sei lá, com um restaurante, com alguma coisa, essa banquinha aí. Pô, isso que dá um cenário massa de podcast, totalmente diferente, totalmente despojado. A depender do que ele faça, combinaria bem, pô. O podcast você vai fazer com o que você tem, tá? Você não vai gastar muito para fazer podcast. Iluminação, você vai utilizar a iluminação que tem mesmo. Você não vai comprar lâmpadas, você não vai comprar softbox, mas você vai comprar umas lâmpadas pelo menos. Invista um pouquinho em iluminação, faz diferença. Tem como você fazer isso de forma barata e tem como você fazer isso de forma custo-benefício e alto padrão, assim. Mas luz, para mim, é essencial.
É tão importante quanto a câmera. Eu separo assim, quando as pessoas querem falar, Andrei, quero começar no audiovisual, por onde eu devo começar a investir? Primeiro em luz, depois em áudio, depois em câmera e talvez depois em lente. Eu fico na dúvida se vem lente ou câmera antes. Porque luz, assim, com uma câmera mais ou menos, mas uma luz muito boa, você tira um vídeo bom. Você tira um vídeo além das expectativas. Pelo menos para colocar aqui, para fazer um rebatimento de luz, para não ficar tão ruim, que a qualidade da iluminação tem que ter. Se você não tiver a qualidade da iluminação e no som, não adianta você fazer um podcast porque ninguém vai assistir, tá? Aqui a gente comprou cortinas, colocou de um lado e de outro, e também cortinas no fundo. Não é necessário, se você tiver um quartinho e ele estiver bem organizado, não precisa ter as cortinas. A televisão é legal ter, sim, mas se você não tiver, não tem problema, né? A televisão é mais quando a gente vai colocar algum patrocínio para passar alguma coisa. Se não tiver nada, vai só transmitir, não vai precisar da televisão, ok? Então, dá para você fazer com menos de 12 mil reais? Menos do que isso, já fica bem complicado, já fica até inviável, porque os equipamentos vão ser ruins, você vai ter uma má qualidade na transmissão. Então, a decisão de se você vai querer montar um podcast dessa forma ou não. Eu noto isso muito na consultoria. Às vezes a pessoa entra querendo, Andrei, quero uma consultoria para montar um estúdio de podcast e tal. E aí eu começo a conversar com ela na primeira reunião, que eu faço essa primeira reunião gratuitamente. Ela começa a ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo. E muitas vezes a pessoa começa a repensar. Dá para você fazer soluções mais baratas? Até dá, se você não for fazer ao vivo, se você não for usar 3 câmeras, dá. Mas perceba que vai ficando difícil mesmo, porque é tudo muito caro, porque a gente tá no Brasil e no Brasil é tudo meio absurdo mesmo. Está aqui. Lembrando, computador é o primordial. Se você não tiver um computador bom, não vai conseguir. A gente tem um computador aqui ligado no cabo de rede, tá aqui aí. Cabo de rede, não ligue no Wi-Fi. É outra questão que eu tenho que falar aqui. O computador tem que ser ligado diretamente no roteador com cabo de rede. E um roteador que tenha mais de 100 MB. Não coloque de 20 MB, não coloque de 50 MB. Você vai ter problema para fazer uma transmissão. Essa parte do roteador é interessante. Assim, hoje em dia, dá para fazer muita transmissão ao vivo só no Wi-Fi. Dá para fazer. Apesar que eu acho que, a depender da distância que você está com o roteador, que aí é que é o problema. Pode ficar meio perigoso, meio arriscado fazer a live assim. Se você puxa direto no cabo, esse risco de conexão, de ela ficar instável, você elimina. Mas dá para fazer uma live no Wi-Fi. Eu já fiz muita live em Wi-Fi, porque às vezes eu faço live faço podcast em lugares genéricos. Assim, o cliente contrata fazer um podcast no estúdio dele, no ambiente dele, no escritório dele. E às vezes não tem essa estrutura toda, né? Então não tem como usar cabo de rede. Você acaba usando o Wi-Fi mesmo, funciona. Só fique assim, atento à distância que você está do roteador, se o sinal está chegando legal naquele espaço, se não está variando muito. Porque aí pode ser que a internet comece a ficar oscilando, né? E aí não é legal numa live mesmo. Na hora que você for utilizar o OBS Studio, utiliza o OBS no 720 ou HD. Ou Full HD. Não utilize menos de 720 porque vai sair ruim a sua transmissão. Por isso que eu digo, o computador tem que ser bom e a internet tem que ter 100 MB para você conseguir colocar um Full HD. Vai sair do outro lado Full HD? Vai depender da internet de quem está assistindo do outro lado, tá? Mas a sua transmissão ela tem que ser boa. A sua transmissão ela tem que ser o suficiente para que qualquer pessoa possa assistir de uma forma legal. Então, internet acima de 100 MB, direto no cabo de rede e configurado no OBS Studio para Full HD. Ele vai funcionar de boa. Eu não vou mostrar a vocês agora como fazer a transmissão direto no OBS. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que você vai interligar tudo isso aqui no OBS, tá? Como é que você vai colocar 600. Toda hora isso aqui tá... Ah, entendi agora. Entendi agora porque o foco tá saindo, gente. Vou desligar a televisão. Vou desligar a televisão porque ela tem autofoco e o foco tava pegando o rosto que tava na televisão. Por isso que eu tava vendo. Por que tá ficando escuro? Exatamente por isso, porque eu tava pegando a televisão lá e eu não tinha visto. Então o podcast é isso aqui. O podcast você tem que ter. Recapitulando tudo básico aqui para quem chegou no vídeo agora, é muito simples. Você tem que ter. Deixa eu passar o avião aqui.
Esse é o nosso podcast, pessoal, aqui. De uma forma simples e resumida, você tem que ter 3 microfones, se for um entrevistador só. Se for um entrevistador só, se for 2 entrevistadores, vai colocar 2 microfones para cá e um microfone para o entrevistado. Então serão 3 microfones no mínimo de qualquer forma. 3 microfones básicos, 3 câmeras, uma câmera para o entrevistador e uma câmera para o entrevistado e uma câmera para pegar o meio, que seria aqui. Você pode utilizar as 3 das mesmas como a gente tem aqui. A gente tem os microfones mais simples de 180 a 200 reais. A gente tem as câmeras mais simples de 400 reais. A gente tem 2 e a gente tem uma câmera aqui que a gente utiliza essa T5 ou uma SL3, que é essa que eu tô filmando agora. Tem que ter a mesa de som, no mínimo uma mesa de som de 4 canais. Menos do que isso você não vai conseguir colocar 3 microfones, 4 ou 6 canais. Um computador, um ROM, um Hub Switch de USB 3.0, tá? Não coloque USB aqui 2.0 que você vai ter engasgo na hora de você transmitir. Tipo, essa aí que eu tava na dúvida disso quando ele mostrou esse hub aí. 3.0 ele vai transmitir uma banda, uma latência, né? Sei lá, ele vai transmitir menos informação por segundo para o computador. Aí se for USB 2.0, talvez ele não suporte a transferência em Full HD e aí começa a ficar meio travando assim, né? E aí gera delay, enfim, tem que chegar pro computador tudo bonitinho. Coloca um 3.0 aqui, diretamente ligado no computador, e você liga as 3 câmeras ele liga do diretamente USB-C que vai ter uma taxa de transferência maior. nele e o software faz o redirecionamento, tá? Não vai causar conflito, ele entende todas elas e a gente utiliza aqui de boa, não tem problema nenhum. Você vai ter que ter uma mesa grande, retangular, para você colocar aqui. Se você não tiver uma retangular, você pode colocar o tamanho que você tiver, mas que caiba todos. Ou não usar mesa nenhuma, que é uma coisa que eu tô recomendando ultimamente. Faz um podcast no sofá, faz um podcast em um ambiente que não tenha... Não precisa ser igual a todo mundo, ter uma mesa igual a todo mundo, fazer genérico igual a todo mundo. Quanto mais original for o seu cenário, mais cativante ele pode ser, né? As pessoas confortavelmente aqui na frente. E aqui a mesa de produção. Aqui vai ficar aqui atrás, você vai trazer todos os fios por baixo, tá? E vai colocar aqui. Ah, mas eu não tenho um notebook, posso fazer no computador? Eu indico computador. Aqui tem um, só que esse aqui não aguenta, mas ele é melhor do que o próprio notebook. Por quê? Você pode trocar as peças dele, você pode colocar a placa de vídeo mais potente, você pode colocar processador mais potente. Então eu aconselho até utilizar computador ao invés de colocar notebook. Outra coisa que é interessante no computador, ele já vem com as 5 ou 6 entradas USB lá na parte de trás, e você ainda pode colocar mais USB com as plaquinhas lá atrás, que você pode colocar 4, 5 ou 6 USB diretamente na placa mãe, ou seja, vai ser um USB com ganho real. Além de ser mais barato e também tem uma durabilidade normalmente maior do que notebooks, né? Os desktops. Eu sou a favor gosto muito de desktop, principalmente para trabalho. O que eu digo, é melhor o computador do que você utilizar notebook. Internet acima de 100 MB, diretamente no cabo, ligado diretamente no computador. Ah, sim, essa câmera, se você for utilizar, essa daqui é um USB. Você liga a câmera diretamente no computador, que já alimenta a parte de energia dessas câmeras aqui. Essa daqui é diferente. Essa aqui o cabo não alimenta ela, tá? Você vai ter que usar a bateria, que dura mais ou menos 40 ou 50 minutos. Ou você vai ter que comprar um adaptador que só vende na China, que você coloca o adaptador aqui e liga diretamente na energia. Então, antes de comprar as câmeras, saiba o que você está comprando. Se você vai comprar essa daqui, beleza, ela se alimenta diretamente pelo cabo USB, diretamente no computador. Essa dica do adaptador tinha me passado aqui. Eu tenho também desses adaptadores de energia para comprar... ligar a câmera na eletricidade e, velho, tem que ser assim mesmo, porque senão sua live vai ter que durar meia hora, né? Você não vai trocar a bateria, desligar a câmera, trocar a bateria no meio da live, né? Você até pode fazer isso, né? Se você tiver mais de uma câmera, mas não é legal, não é um padrão. Essas câmeras aqui DSLR, elas não têm alimentação. Você vai ter que comprar um cabo adaptador para colocar nela ou utilizar a própria bateria, que só dura 40 ou 50 minutos de vídeo. Então você vai ter um podcast que você dura 40 minutos de vídeo, não. Um podcast normalmente passa 2 horas. Iluminação, 2 linhas de LED, que fica bem melhor do que essas linhas aqui, tá? A iluminação de LED ela é mais clara e é mais fria para um ambiente. Um ponto sobre luz aí que eu preciso sempre refrisar é que nem sempre muita luz, muito branco, é uma luz boa. Como eu falei, às vezes você tem que ter uma luz que comunique algo, que você queira fazer com um determinado propósito. Então, assim, nem sempre, vou estourar branco em tudo, botar refletor, apontar pro teto, apontar pra frente, botar softbox, botar tudo, vai ser uma luz boa, né?
Vai ficar tudo branco, chapado, sem sombra e tal. Se o seu propósito e o que você comunicar no ambiente é para aquele caminho, beleza. Mas às vezes você precisa de uma sombra para destacar, como eu falei, para destacar a pessoa do fundo, né? Para não deixar tudo chapado, tudo de uma cor só. Enfim, você precisa ter esses detalhes assim, né? Aí mesmo, ele tá usando tudo cortina preta. Se um convidado for aí com a roupa preta, velho, putz, ele vai ficar muito misturado o ambiente. Então, o que é que eu faria? Colocaria uma luz apontada pra cortina atrás da cadeira, algo do tipo, pra tentar gerar uma luz na cortina que separe ele do fundo, né? Pra ele não ficar ali totalmente preso. Ok. Oh, Então, pessoal, totalmente misturado, né? a gente finaliza o vídeo por aqui. Esse é o podcast. Nesse caso aqui, a gente tem um podcast aqui de mais ou menos 15 mil reais. Mas como eu falei para vocês, você pode montar um podcast com até 8 mil reais, dependendo dos equipamentos que você utilizar. Esse é o básico. E é algo simples o dele, assim, né? Todo respeito a um podcast simples. Se você quiser montar um negócio mais profissional, você vai gastar mais ou menos uns 50 mil. Fácil, né? Isso assim... Normalmente quando eu dou a consultoria, né, eu não dou consultoria para os itens de mobília. Eu não vou falar, compra uma cadeira assim, uma mesa assim, uma TV assado. Eu vou dar sobre os equipamentos, eu vou falar sobre os equipamentos de áudio e de vídeo, né? Câmera tal, lente tal, luz tal, microfone tal, mesa tal, interface tal, né? Eu vou me resumir a esses detalhes que são primordiais para o podcast, né? Essa parte assim de mobília é mais pessoal e a pessoa vai comprando. Mas assim, se você for somar tudo, você pode gastar 50, 60, 70 mil reais fácil e não vai ser o top do top do top, não. Vai ser tipo assim, bom e funcional. Então, podcast é um negócio caro, é um negócio que tem que pensar 2 vezes antes de entrar nesse formato. E assim, eu recomendo, se você for entrar, entre com esse viés mais profissional. Porque, eu não sei se vale a pena, vou montar aqui para me divertir com meus amigos e aí eu invisto uma grana aqui e tal, e aí daqui a 2, 3 meses a gente cansou. A gente não quer mais fazer. E aí, o que é que faz? Os equipamentos revende tudo. Enfim, é complicado, né? Então, assim, busque, tentar montar como se fosse um modelo de negócio. Beleza, eu vou montar aqui meu estúdio, vou alugar, as pessoas vão vir, vão gravar o conteúdo delas, porque é o que eu recomendo se você não quer ser um profissional do podcast, quer ter o seu, vá no estúdio, alugue ele e vai ser muito mais satisfatório. Você vai chegar lá, vai pagar um valor X, vai usar todos os equipamentos, tudo com qualidade e vai para casa depois, sem ter nenhuma dor de cabeça. E vai funcionar. Vai funcionar, você vai ser feliz com isso. Do básico. A gente tá começando mesmo, por isso que tá utilizando esses equipamentos. Se você tem uma condição um pouquinho melhor, utilize equipamentos melhores que você vai ter melhor qualidade de transmissão. Se você não tem dinheiro para alugar um estúdio de podcast, vai custar seus 200, 300, 400 reais a hora, liga a sua webcam e conversa com seus amigos, cada um de sua casa mesmo, no seu computador, e vai criando seu conteúdo, né? Eu acho que é a forma mais barata e democrática de você começar. E aí, se você for, você curtiu mesmo, isso aqui tá legal, as pessoas estão vendo, vai alugando espaço. E aí, cresceu mesmo, tá sendo super legal, vai comprando seus equipamentos. Eu acho que esse é o melhor fluxo para quem quer produzir conteúdo, quem quer ter visibilidade com podcast, né? Você começa do jeito com que você tem em mãos. Eu confesso que a qualidade dessa mesa, juntamente com esse microfone, não é tão boa. Falou alto, tem chiado, falou alto, tem estouro de voz. A gente não consegue tirar, a voz ela estoura bastante, então a gente não consegue tirar e ela acaba passando para a transmissão, tá? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, fiquem na paz e até mais. Tchau! Enfim, pessoal. É isso aí, gente. Gostei muito do espaço dele, bem legal. Fez com que tinha, com que pôde. Espero que evolua com o tempo. E aí, pra vocês verem que fazer podcast não é tão simples. Claro que eu faria algumas melhorias ali de cenário. Eu não colocaria 3 cortinas ali, né? Eu colocaria de repente um armário, uma prateleira.
Outra coisa aí também, outro detalhe, você que quer montar seu estúdio de podcast, não monta só com um cenário em vista. Monta de uma forma que você possa explorar os cenários. Ah, beleza, aqui a gente grava um podcast de mesa, ele é assim. Mas se eu quiser gravar um vlog, eu tenho minha mesa aqui, eu boto uma prateleira no fundo, na mesma mesa que eu gravo o podcast com 3 pessoas, eu posso ter posicionar minha câmera de frente e gravar assim aqui, estilo aquele Primo Rico, sabe? Com uma prateleira atrás, de desfoque, e você aqui conversando. Então, assim, explora mais cenários, né? Porque, de repente, você monta seu estúdio não só para podcast, você monta para podcast, você monta para videoaula, você monta para quem quer gravar vlog, e aí você não tem só um estúdio de podcast, você tem um estúdio de gravação que faz podcast, e dos serviços é esse. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado por quem assistiu, quem ficou até o final. Espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Se você precisar da consultoria, entre em contato aqui, né? A gente pode oferecer essa consultoria para você com qualidade, com carinho, atenção, tudo. A gente vai ficar com você do começo até você estar montando seu estúdio e convidar a gente para fazer um podcast lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.